Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao perfil do Face.Mossoró para mais uma live da nossa série de lives que está falando sobre empreendedorismo, sobre dificuldades, facilidades do mundo do empreendedorismo e do empresariado. Hoje nós teremos como convidado o Dr. Luiz Carlos, ele é advogado trabalhista, ele também é empreendedor. Dr. Luiz Carlos já entrou aí. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Tudo bem, amigo? Boa noite, Jonas. Boa noite, pessoal que está participando conosco. Obrigado pelo convite. Vamos conversar aí sobre o que podemos tirar de positivo dessa pandemia, não é verdade? É verdade, eu até estava divulgando em alguns grupos, Luiz Carlos, e uma pessoa comentou que o tema era oportuno, mas que era difícil tirar algo positivo da crise que nós estamos enfrentando. Sem dúvida, é a maior crise que a nossa geração já enfrentou, é algo que não se esperava enfrentar, pelo menos eu particularmente imaginava que com os avanços tecnológicos a gente nunca ia sofrer tanto com uma doença e por tanto tempo, né? E termos consequências tão trágicas como nós tivemos, como a morte de milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. Abstraindo-se um pouco desse ponto que não tem como ter lado positivo, que é a morte de pessoas, o sofrimento de diversas famílias, e analisando somente pelo lado do empresariado, do empreendedorismo, aí sim a gente pode analisar que teve muitos pontos negativos, obviamente, isso é inegável, mas que também existem pontos positivos que nós podemos extrair dessa pandemia para a questão do empresariado em si, do empreendedorismo em si, né? É, Particularmente, eu entendo que quando nós enfrentamos um momento de uma crise muito severa como foi essa, quem passa por ela sempre passa deixa marcas, ninguém passa ileso, mas muitas vezes saímos mais fortes. Aprendemos o que no momento normal nós não costumamos aprender e aprendemos de forma rápida, pois nós temos que nos adaptar de forma rápida, senão não conseguiremos sair dessa crise. Eu creio que já estamos nos aproximando de um momento de final de pandemia, de crise não, né? De crise eu creio que ainda vai durar um bom tempo, nós vamos ter que nos recuperar disso aí, mas vamos pensar da parte positiva e vamos pensar o que podemos extrair de positivo disso. Não é isso, Luiz Carlos? É verdade, Jonas. Lá no começo de 2020, né, lá em janeiro, e quando começou as notícias começaram a sair nos jornais sobre a existência do coronavírus na China e as medidas que foram tomadas imediatamente para tentar combater o vírus e amenizar as consequências, eu também não conseguia enxergar que seríamos afetados, né? Que o coronavírus chegaria no Brasil e que se espalharia pelo mundo em virtude do que você falou. Hoje nós dispomos de uma indústria tecnológica muito eficiente, uma ciência muito eficiente, a tecnologia, né, a medicina muito avançada. Hoje nós conseguimos produzir ciência na medicina que há 2, 3, 4 anos era impensável, né? E hoje nós conseguimos fazer. Para mim, a realidade da possibilidade de que a pandemia chegasse ao Brasil começou quando na Itália a onda de mortes, de contaminação chegou, e ali para mim acendeu a luz vermelha de que poderia realmente, como um efeito contrário, né, como um efeito ruim dessa nossa globalização, dessa nossa conexão mundial, a pandemia também poderia chegar ao Brasil, porque cada dia mais frequente, né, de certeza que você conhece, eu também conheço colegas, empresários dos mais diversos ramos que têm ido à China com uma frequência que não se imaginava, né, que pese ainda seja uma viagem longa, cansativa, mas a China hoje oferece oportunidades de negócio que crescem os olhos, que faz com que
empresários do mundo todo têm o interesse de ir à China, e com o Brasil não é diferente, né? Essa população gigantesca que nós temos, tantas mentes criativas, empreendedoras, tanta gente querendo abrir novos negócios, encontrar oportunidades para o mundo moderno, seria muito evidente que esse efeito ruim da globalização, essa conexão mundial, também traria o coronavírus aqui para o Brasil, e nos pegou assim, realmente, com as mãos livres e abanando, né? Sem ferramentas, sem armas de defesa, pegou despreparado, de surpresa, como foi para o mundo todo, infelizmente, né? Não, com certeza. Assim, essa questão de ter sido uma surpresa é aquela tragédia anunciada que você não acredita que vai acontecer, né? Até botei em alguns grupos aqui a tag da nossa live, e um deles tinha pessoas que viajou conosco para Salvador no Festival do Verão, e eu mencionei que se eu soubesse que ia ser a última festa do ano que eu iria, eu teria até aproveitado mais, né? Então a gente estava aproveitando em festa, em pleno janeiro para fevereiro. Sem saber, né? Sem saber o que nos esperava, né? Verdade, é verdade. Então, assim, nesse momento foi um momento crítico e que realmente teve que se adaptar. Todo mundo teve que se adaptar. Alguns, essas adaptações não chegaram rápido o suficiente para que os negócios fossem mantidos, mas outros conseguiram se adaptar de uma forma rápida e eficiente para trazer um resultado positivo para os seus negócios. Um dos pontos que a gente pode trazer como algo que trouxe uma repercussão, que possibilitou que muita gente, trouxe algumas armas para que muita gente pudesse lutar, foi algumas alterações temporárias legislativas, né? Algumas medidas provisórias foram lançadas pelo governo federal, que mudou um pouco a relação de trabalho, patrão, empregado, empresas, empregado, né? Que até então não existiam algumas daquelas possibilidades, para que pudesse, digamos, de alguma forma, ajudar a manutenção dos empregos. Luiz Carlos, e você, como advogado, com certeza teve que se debruçar nessa legislação nova, era algo que mudou muitas vezes, né, as medidas provisórias. O que você entende que foi fundamental nessas alterações legislativas que possa vir a ter ajudado as empresas a manter esses empregos, ou algumas a se manterem vivas que não se manteriam com essas alterações? Certo. É verdade, Jonas. Abstraindo aqui questões políticas, que acho que passa longe da nossa discussão, da nossa conversa, muito se esperou do governo federal, né, qual atitude tomar, o que seria feito, né? Nós tivemos a felicidade de, quando a pandemia chegou no Brasil, ela já estava espalhada por toda a Europa, pelos Estados Unidos, né, que via de regra são os espelhos da nossa economia, da nossa cultura, enfim, o velho mundo, né, normalmente serve de espelho para as nossas atitudes. E a legislação brasileira foi muito baseada no que aconteceu na Europa, né. Eu esperava, e essa pandemia me fez entrar de forma muito mais efetiva no mundo virtual, como acredito que para a maioria das pessoas, né, para a enorme maioria das pessoas, se conectaram, descobri muitos colegas advogados que estão nas redes sociais, postando conteúdos interessantes, transmitindo opiniões, compartilhando o dia a dia da advocacia deles, a experiência deles, e para nós que estamos aqui no interior do estado do Rio Grande do Norte, né, enxergar a advocacia que é praticada em grandes centros é de grande valia para que a gente consiga compreender o que vai ser da nossa advocacia daqui uns dias, né? Porque também é muito natural para nós que estamos no interior, na capital do semiárido brasileiro, a gente possa se espelhar nos colegas que já estão há mais tempo na advocacia, que possuem novas visões, que conseguem se especializar em suas atividades, né, servem de exemplo para as nossas atividades. Então,
lá na MP 927 foi a primeira tentativa de amenizar os efeitos da pandemia no direito do trabalho. Se esperava muito mais, né, uma atitude do governo federal muito mais efetiva, que só veio acontecer com a medida provisória 936, né? A medida provisória 927, ela flexibilizou alguns direitos trabalhistas, só mesmo assim para permitir que as empresas que estavam fechadas tomassem alguma atitude, né, para não ficar naquela situação de que empresa fechada, patrão em casa, empregado em casa e não se sabia o que fazer com relação a isso, né? Conta banco de horas, não conta banco de horas, suspende o contrato, não suspende o contrato, e muitas discussões tiveram início ali. É possível suspender contrato? Não é possível suspender contrato. Muita gente esqueceu da CLT, que já estava posta, que permite essa suspensão contratual. Até eu sofri alguns olhares assim atravessados quando conversei isso em algumas lives, Jonas. E que fique bem claro aqui, como eu disse nas outras, eu advogo para empregados e para empregadores. Então, eu não tenho nenhum motivo para estar em redes sociais, em lives, em entrevistas, defendendo um lado ou outro. O que a gente analisa, enquanto profissional do direito, enquanto advogado, é o fato jurídico. Aconteceu um fato jurídico. Seu cliente lhe procura para que você possa atendê-lo. Você vai fazer sua defesa com base nos direitos, e aí de nada vale o seu entendimento sobre lei A ou lei B. O que você tem que fazer é dar uma interpretação jurídica ao fato que lhe foi posto em trabalhar. Então, a MP 927 foi menos do que o que se esperava, mas já colocou ali alguma oportunidade para que os empregadores pudessem dar um destino, né, ocupar o seu empregado que não poderia estar trabalhando. Com a MP 936, não, aí sim. Aí acabou, ou pelo menos amenizou a discussão sobre a possibilidade da suspensão do contrato, quando efetivamente o governo federal resolveu bancar uma parte da remuneração dos empregados, possibilitou a redução de jornada para quem não fechou a sua atividade empresarial, a sua empresa, mas teve uma redução drástica nas atividades, né? É o caso dos restaurantes, por exemplo, né? E aí, com relação aos restaurantes, vale a ressalva do que você falou há pouco tempo, de como o empresário se comporta, né? Muitos que já conseguiam observar que o delivery vinha aumentando e começaram a apostar também no delivery como um serviço a mais da sua empresa, deslancharam na pandemia, porque já haviam iniciado o serviço, né? Aqueles que ainda estavam presos ao passado e que ainda têm esse receio de inserir novos serviços na sua atividade, boa parte desses aí quebrou, fechou ou mandou os empregados todos para a suspensão do contrato e ficou como nós, advogados que fazemos assessoria empresarial, rezando para a renovação da MP 936, para que ela virasse lei, para que pudesse mais uma vez aplicar a suspensão dos contratos de trabalho e aguardar o fim da pandemia, que a gente sabe que para esse tipo de atividade, né, do ramo de alimentação, a pandemia talvez só acabe no Natal, né? Porque eu, por exemplo, que me conceituo um cabra frouxo, com certeza não vou para restaurante nenhum enquanto não tiver a vacina, né? Eu prefiro ficar em casa, no máximo visitar meu pai e minha mãe, receber um amigo, mas para essas atividades como um festival de verão, só depois de uma vacina, sabe? Então, assim, essa pandemia e aí os efeitos dela, né, na economia e na legislação trabalhista, tem muito a ver com o perfil do empresário. O empresário que ainda está se apegando às práticas antigas, realmente, se não teve um prejuízo muito grande, fechou, se não fechou, tem que contar com a sorte para que essas medidas que estão amenizando os prejuízos perdurem aí até o final do ano ou enquanto a vacina, até que a vacina chegue, porque a tendência realmente é não se manter, infelizmente. Luiz Carlos, mas essas alterações legislativas aí que foram promovidas pelo governo federal,
na sua ótica, elas acabaram, seja, que inicialmente não foram suficientes, depois foi complementado. Você entende que passou a ser satisfatório, que, digamos assim, o governo fez a parte dele, quem não aproveitou se prejudicou? Ou você acredita que algo mais poderia ter sido feito? Olha, Jonas, se nós pudermos dar um corte assim linear nas atividades econômicas, eu penso que foi muito justo. O problema é que nunca, como nós sabemos, a legislação atinge satisfatoriamente todo o público a quem ele foi direcionado, né? Aí nós temos diversos cenários das atividades econômicas. Para as academias, foi fundamental, porque suspendeu, agora está voltando, né? Nós temos uma atividade econômica no Brasil que sofreu muito e vai continuar sofrendo para os próximos meses. E imagino que para o próximo ano, que é a atividade são as escolas, né? A atividade escolar. As escolas privadas e as universidades privadas, né, como um todo, elas têm sofrido muito e eu tenho um temor muito grande com relação às escolas. Isso porque foi todo mundo para casa, né? Aí a população, quem conseguiu, foi para casa. As crianças foram para casa, pelo menos, as escolas fecharam. Mas as escolas precisaram continuar com aulas online. Só que com a economia ruim, né, o desemprego aumentou, muita gente cortou o gasto de onde podia, segurou o dinheiro com medo das coisas acontecerem da pior forma possível. E se existe um contrato em que pintou uma possibilidade de inadimplência, a pessoa tende a correr, é o contrato escolar, porque como nós sabemos, ele não pode ser rescindido no curso do ano escolar, né? Só pode ser rescindido no final. Então, muita gente que teve que escolher qual conta vai pagar, deixou de lado ali o contrato escolar, porque ele não pode ser rescindido, infelizmente. Em contrapartida, as escolas tiveram que continuar dando as suas aulas, né? E pior ainda, houve uma onda geral, né? O senso comum absorveu a ideia de que com a escola fechada, a escola tem 50% a menos de custo e, portanto, teria que repassar essa redução de custo para o cliente, o que na verdade não existe, né? Nós temos proximidade com algumas empresas da área e a realidade é que 70% das despesas das atividades escolares, nas escolas, nas universidades, é com folha de pagamento, é com pessoal. Então, se eles tiveram que manter aí 80%, 90% das suas despesas, porque obviamente que a escola fechada diminui energia, diminui um pouco o consumo da água, as despesas do dia a dia de manutenção diminuem realmente, mas isso representa menos de 10%. Então, assim, se a gente tiver que fazer um corte, né, Jonas, para entender, atingiu todo mundo? Não foi satisfatório. Sem dúvida não foi satisfatório. Para as escolas, por exemplo, não foi satisfatório. Para os restaurantes que conseguiram transformar o atendimento presencial em delivery, certamente o impacto foi menor. Certamente foi menor. Se nós tomarmos, assim, a título de comparação, eu assisti recentemente uma entrevista na CBN, e nessas comparações houve uma comparação entre Brasil e Alemanha, né? A Alemanha ganhou a fama de que é um exemplo no combate à pandemia e nos atos governamentais com relação à economia. O governo federal, lá na Alemanha, emprestou a fundo perdido 15 mil euros. A fundo perdido, né? Você tem um CNPJ? Tem. Pega aí 15 mil euros, faça o que você quiser com ele. Porém, a título de subsídios para folha de pagamento, só custeia até 60%. Então, se nós colocarmos aí na balança, né, emprestou a fundo perdido, cada um sabe o que faz com ele. Mas com relação ao custeio, enquanto no Brasil o governo federal permitiu até 100%, né, custeou até 100%, para em alguns casos,
não houve esse empréstimo a fundo perdido, apesar de garantir até 85% dos débitos para quem optar por ir até os bancos buscar um financiamento. E aí vem outro problema, né? A burocracia bancária, a exigência de garantias nos bancos, nem todo mundo conseguiu. O programa do governo federal a juros baixos e com garantia de pagamento de até 80%, tinha um limite, um valor limite, então não deu para atingir todo mundo. Quem teve aprovado primeiro pegou, quem chegou por último não conseguiu. Então, se for para um país como o Brasil, com as dificuldades financeiras que nós temos, eu acredito que as medidas foram além agora, né? Olhando em 13 de agosto de 2020, olhando para trás, eu entendo que as medidas foram além do que nós podíamos. E isso vai gerar um problema econômico gravíssimo, porque o governo federal vai ter que encontrar uma forma de repor o gasto que foi feito com o dinheiro que não tinha. Então, se nós imaginarmos, né, que fizermos uma comparação bem simples, vamos fazer uma reforma na nossa casa sem ter o dinheiro para gastar. Né? Nós vamos ter que arrumar um jeito. Né? A conta vai chegar. Mas, com certeza, evitou muita miséria, evitou um problema, um colapso econômico gigantesco, né? Amenizou esses problemas, mas foi além do que eu entendo que nós poderíamos, mas não foi satisfatório para todas as atividades empresariais. Sem dúvida não foi. Na realidade, toda medida que é geral, como é o caso de uma lei, de uma medida provisória, ela não consegue atingir uniformemente a todos, né? É verdade. Eu conheço várias empresas que conseguiram aproveitar muito bem esses incentivos, já outras nem tanto, né? E conseguiram manter alguns empregos e outros não. Vai depender muito da atividade e do perfil de cada um. Nosso colega aqui, advogado também, doutor Tiago Rego, ele comentou que o pessoal de eventos, bandas, etc., também ainda vão sofrer bastante. De fato, eu acho que é a última atividade, que as últimas, eu acredito que escola e eventos, principalmente eventos, eu acho que vai ser a última atividade que vai retomar. Algumas pessoas que trabalham com evento estão tentando se reinventar, né? As lives, né? Nas lives, muito. Exatamente, para bandas, até mesmo aniversários virtuais, aí o pessoal de decoração está trabalhando com isso também. O pessoal mínimo, de buffet, muitos migraram para fornecer almoço em dias especiais, por exemplo. Então, assim, o pessoal está se virando, está tentando se reinventar. Muitos deles não é a lucratividade que tinha antes, mas para se manter enquanto a crise acaba, né? Porque, assim, a crise tem um ponto muito interessante, porque também a gente está falando aqui das empresas que sofreram bastante, mas também foi uma grande oportunidade para outras empresas que teve a demanda aumentada. E aí, muitas dessas empresas não souberam lidar com a oportunidade, né? Aquela velha história, enquanto uns choram, outros vendem lenço, mas aí muitos estavam cheios de lenço e não tiveram coragem de vender. Não souberam vender. Não souberam vender. Então, assim, num momento desse de crise, ela tende a aflorar até o empreendedorismo de cada um, não é isso? E aí vieram a rever os conceitos, né? Isso, vieram essas alterações legislativas temporárias, mas que em muitos casos foi interessante, fomentou inclusive o crescimento de alguns. Né? Mais assim, uma vez, repetindo até o que você disse, sem nenhuma visão política, porque talvez outro presidente, outra ideologia que tivesse lá também tivesse feito isso, ou mais, ou melhor, ou pior, não tem como a gente saber. Só tem como analisar o que de fato foi feito, que para muitos foi positivo, para outros nem tanto, né? É um momento oportuno, Jonas, de repensar o que é essencial, né? O que é que de fato é essencial na minha empresa? Nós temos empresas aqui na nossa região que eles tinham, eu vou falar porque conheço de perto, obviamente sem citar o nome, eles tinham 30 funcionários num setor, 30 num determinado setor da empresa. Reduziram na pandemia para 15.
voltaram a trabalhar agora a todo vapor e continuam trabalhando com 15. Então, quer dizer, se não houver nada de extraordinário, a empresa conseguiu rever o seu quadro de funcionários naquele setor em 50%. No momento normal, onde a crise não se apresenta, onde o bolso não aperta, o empresário não tem tempo de parar para fazer essa reflexão, para fazer essa análise, né? Onde é que está sobrando, onde é que está faltando, onde é que eu preciso investir. E na crise ele foi obrigado a ir buscar essas soluções, né? É que, na realidade, quando o negócio está funcionando e dando certo, muitas vezes cria uma zona de conforto muito grande para os empresários. Eu estou tendo lucro, está dando certo, e time que está ganhando não se mexe. Aquelas velhos ditados que sempre vêm à tona. Mas que, quando se é cobrado, a gente tem que apertar, tem que imprensar, e acaba que pode vir a ser uma oportunidade de aprender como fazer de uma forma mais simples e mais eficiente o trabalho que sempre foi feito de uma forma natural, digamos assim. O que eu posso dizer assim, que eu consegui extrair de alguns negócios que eu participo e também como advogado vendo empresas, pessoas conhecidas também, é que nessa reinvenção se reinventaram os processos. A parte operacional, o processo da parte comercial, teve que se reinventar. Quem nunca fez investimento em mídia social passou a fazer. Percebeu-se que as pessoas utilizam muito esses mecanismos. Utilizou-se mais da tecnologia. Viu-se como organizar melhor a empresa e muita gente contratando serviços de sistemas que venham a otimizar os trabalhos, sistemas de gestão, sistemas de controle em geral, que otimizam e melhoram muito. No Facebook, por exemplo, que é o perfil que nós estamos transmitindo hoje, é uma empresa de tecnologia que possibilita que empregadores tenham um controle de jornada dos seus funcionários de uma forma muito eficiente, simples e segura. Então, nesse momento, Luiz Carlos, nós crescemos significativamente em números de vendas. E até naquelas vendas espontâneas, não necessariamente foi que fizemos uma grande jogada comercial, não. Muitos empresários vieram procurar de forma orgânica, porque eles estavam procurando solução para os problemas. Muitas vezes empresários que a gente tinha procurado antes e eles não quiseram nem receber a gente. Por quê? Porque ele não estava preocupado com isso. O negócio estava dando certo, o negócio estava sendo lucrativo, independentemente dele utilizar a tecnologia que estava na cara dele. E ele lá com 2 funcionários no RH, trabalhando de uma forma manual, de uma forma bem arcaica, a tecnologia do lado arriscada, dele. Né? Arriscada, exatamente. Nós, como advogado trabalhista, muitas vezes estamos lá na ponta, quando a gente pega a documentação com controle de jornada, com horário britânico, todo rasurado, muitas vezes sem bater, porque o trabalhador, teoricamente, trabalha externamente, mas não se caracteriza no conceito jurídico da palavra, e aí por diante. Então, assim, nesse momento o que eu percebi também foi que muitos empresários abriram os olhos para soluções tecnológicas que estavam na frente deles, que eles não precisavam ver até então. E isso, creio que seja muito positivo e que vai permanecer, né? Então, sem isso dúvida. É um ponto muito positivo. Nós, por exemplo, nosso escritório de advocacia é uma experiência, né, que eu vivenciei com relação à crise. Nós, em 2018, nós mudamos o nosso software de gestão do escritório, enxergamos a necessidade de ter um software mais moderno, com até a parte visual, né, do software mais moderno, contratamos, mas estávamos usando 30% das possibilidades que o software nos traz, né? E nessa pandemia nós
refizemos o curso que nos ensina a manusear o software, passamos a usar, assim, 80%, de 80% a 90% do software, e eu posso dizer que o nosso escritório, com exceção do atendimento presencial, que ainda é muito necessário, né, não sentiu os efeitos do funcionamento, da rotina do dia a dia. Ao contrário, nós aperfeiçoamos a rotina do dia a dia, mesmo distantes, né? Muitas vezes nós temos aquela prática de se encontrar no escritório para discutir uma tese de um processo, ou repassar uma atividade, ou corrigir uma petição qualquer, e isso passou a ser feito virtual, né? Hoje, no escritório dos 5 dias úteis da semana, nós temos 4 reuniões. Em 4 delas, nós temos reuniões virtuais. Seja para rever o que foi feito durante a semana, seja para planejar a semana que está iniciando, para fazer curso online, porque eu até comentei com um cliente no começo da semana, eu acho que de cursos virtuais aí, eu devo ter feito uns 3 ou 4 por semana, ao longo dessa pandemia. Com certeza eu fiz uns 30 dos mais variados temas, de atendimento ao cliente, de como cobrar honorários, de como fazer um contrato melhor, de aplicação das MPs, de atuação mais próxima do RH, enfim, também para nós, enquanto profissionais que vivemos no dia a dia nessa correria de escritório, audiência, cliente, cartório, diligência, viagem, sentamos um pouco mais, né? E conseguimos utilizar de melhor forma os nossos tempos de deslocamento, né? Enquanto a gente está em casa sem sair, então não tem a saída para o almoço, o retorno do almoço, a ida ao fórum, o retorno do fórum, enfim, as diligências do dia a dia passaram a não existir ou a ser virtuais. E isso fez com que nós tivéssemos, né, mais tempo para se dedicar à produção de texto, à produção de petições, o estudo. Então, isso também foi muito importante. Eu como advogado e defensor do contato, do aperto de mão, e sempre tive muito medo do home office, sempre tive medo desse trabalho em casa, sentar no escritório. Eu tinha comigo, viu, Jonas? Não sei como é com você, mas se eu não fosse no escritório, pelo menos um turno, eu ficava preocupado, a noite toda preocupado. Não fui no escritório hoje, vai dar errado, isso não pode estar certo. E hoje a gente vê que não é assim, que, né, o escritório é organizado, com um software de gestão bom, com divisão de tarefas bem feito, que felizmente nós conseguimos implantar nesse tempo de pandemia, nós conseguimos fazer o escritório funcionar perfeitamente sem contato físico. Bate aquela saudade, aquela vontade de estar lá, de atender o cliente, de apertar a mão, de bater aquele papo olho no olho, de sentar ao lado de um estagiário e analisar um documento. Mas, apesar da saudade, hoje nós compreendemos que é perfeitamente possível essa organização virtual do dia a dia no escritório de advocacia. Muito bom mesmo. Inclusive, assim, na advocacia, eu creio que nós conseguimos evoluir muito em um espaço de tempo muito curto por uma necessidade, né? Nós já tínhamos o PJE em pleno funcionamento, mas o PJE está tendo melhorias significativas nesse período de pandemia. Eu, particularmente, consegui trabalhar com facilidade, sem nenhum problema no processo judicial eletrônico da Justiça Estadual, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho. E aí houve a implementação de algo que era muito lógico, muito importante que acontecesse, de atos telepresenciais, né? Verdade. Quando eu estava na direção da OAB, né, que eu era vice-presidente da OAB, assumi uma parte do mandato, isso há mais de 6 anos atrás, nós tivemos um pleito, nós insistimos muito nesse pleito junto ao TRT, a presidência do TRT. Eu lembro. Na época que era para as sustentações orais por videoconferência. Eu lembro. Porque é um absurdo. Dezenas e dezenas de vezes, talvez centenas, eu tenha saído da minha casa de 3 horas da manhã para ir para Natal, para ir para João Pessoa,
para ir para Recife. Que aí nem dá para ser de 3 horas da manhã, tem que ser 2 dias antes, um dia antes, para você fazer uma diligência lá, aproveitar a viagem, digamos assim. Aí enfrenta uma estrada perigosíssima, chega lá cansado já e faz uma sustentação oral de 10 minutos, que muitas vezes nem é tão bem aproveitada, por causa de interesse de alguns jogadores. Aí você volta, depois tira lá voltando, mais 4 horas de viagem, 6 horas de viagem, 8 horas, para ficar destruído, com o serviço acumulado, porque não podia ser virtual. Depois, isso a gente brigou por vários anos, não aconteceu. Aí veio a pandemia, em 2 semanas foi resolvido, no instante já tinha estrutura, no instante já estava tudo funcionando. Então, isso é um legado, não tem como negar. Quando é que a gente ia atingir esse nível de evolução, de maturidade, se não tivéssemos a real necessidade de todos? Porque era uma necessidade somente de alguns, né, de nós, do interior, e aí por diante. Então, assim, eu acho que o judiciário conseguiu aproveitar muito e evoluir muito nesse período de pandemia. Eu acho que, inclusive, me surpreendeu muito a força de vontade de boa parte dos servidores e dos juízes, que eu imaginava que eles iam se acomodar no trabalho do home office. A gente está vendo resultados positivos, processos andando rapidamente, uma produção boa, juízes se esforçando para fazer audiência telepresencial. Virtual. Então, assim, eu creio que vem ficando um bom legado, certo? Luiz Carlos, você falou um pouco aí da advocacia, né? Da mudança dos hábitos que vocês tiveram no escritório. E na RoboEduc, vocês tiveram também mudança de posicionamento? Para quem não sabe, Luiz Carlos é proprietário da RoboEduc em Mossoró, é uma escola de robótica que tem um projeto interessantíssimo, mas que você começou há pouco tempo, né, e já pegou a pandemia de cara. Como foi que você conseguiu se adaptar? Quais foram as mudanças de hábito de você como empreendedor, além de empreendedor advogado, que nós sabemos que o advogado é um empreendedor, mas também como empreendedor e empresário? Como foi que você sentiu isso aí? O que foi que precisou mudar? Jonas, a RoboEduc Mossoró, ela tinha início previsto em sede própria para abril de 2020, né? Foi muita gente vê o nome na parede, né, do prédio e diz assim: eita, olha aí, vai começar agora uma escola de robótica, mas na verdade é um projeto de quase um ano já, né? As tratativas iniciaram em setembro de 2019 e nós amadurecemos e decidimos por trazer a RoboEduc para Mossoró, que, como você falou, é uma escola de robótica, de programação em robótica para crianças e jovens, né? Ela tem como meta ensinar crianças e jovens de 3 a 17 anos para que eles possam entrar no mundo da programação e da robótica, né? Isso de forma lúdica, usando o que as crianças hoje têm de mais próximo, que é a tecnologia, né? Então, felizmente, nós, já em novembro do ano passado, poucos dias depois de fechar a parceria, a ideia de trazer o RoboEduc para Mossoró, nós fechamos um contrato de prestação de serviço, e aqui eu quero deixar um agradecimento ao Instituto Gurilândia, né, uma escola que apostou, que acreditou, que confiou que uma empresa que tinha um mês praticamente de funcionamento em Mossoró poderia prestar um bom serviço, né, e a verdade é essa, né? Então nós hoje funcionamos prestando aulas de robótica, prestando um serviço de robótica educacional, aulas de robótica educacional para o Instituto Gurilândia. Infelizmente não foi possível iniciar as atividades na nossa sede própria, né? Nós acabamos como nós conversamos no início da live, não acreditando que a pandemia, que a Covid-19 se transformaria numa epidemia e posteriormente numa pandemia, né? Eu não acreditava nisso lá em janeiro, né? Nós já conversamos aqui no início. Em fevereiro também não, então eu acabei já iniciamos em janeiro a prestação de serviço e também dei seguimento à abertura da nossa sede, né?
a locação do ponto, reforma, e com a pandemia, os contratos já estavam fechados, projeto pronto, já comecei a adquirir material, não tive como voltar atrás. Então, toquei a ideia da reforma. Hoje, a estrutura da RoboEduc é uma realidade, a escola está toda pronta, só esperando o governo dizer assim, está liberada a aula, ou então torcer aí para a vacina dos russos dar certo, para a gente começar o quanto antes. E com relação à escola, a prestação de serviços, né, nós entramos no mesmo ritmo que as demais escolas, né, passamos para o virtual. Entramos no entendimento, inicialmente as aulas foram suspensas, né, foram suspensas nas 2 primeiras semanas. A escola, o Instituto Gurilândia, ele permaneceu funcionando com aulas online, mas não conseguimos encaixar na grade a questão da robótica. Foi muito no início, estava muita discussão se ia ficar online, se não ia, se ia ser só as matérias essenciais, se ia ser toda a grade, mas com 2 semanas já ficou definido que a robótica também ia participar. E como não poderia deixar de ser, né, nós tranquilamente começamos a ministrar as aulas de robótica educacional de forma virtual, né? A escola, a RoboEduc, tem um livro próprio, um livro didático, com exercícios, com histórias, com módulos que são ministrados a cada bimestre, semestre, trimestre, conforme a escola acontece, mas não houve muitos prejuízos com relação à prestação de serviço. O prejuízo que há, obviamente, é porque numa escola de programação e robótica, há muita montagem de robô, né? Há um estudo presencial que é muito importante, né? Nós transformamos teoria em prática com ferramentas tecnológicas e isso não está podendo efetivamente acontecer. Mas com relação à matéria mesmo, à disciplina mesmo, está ocorrendo tranquilamente. Luiz Carlos, e com relação a essas mudanças, adaptações que nós enfrentamos, que nós conseguimos evoluir, quais você acredita que, não só nas empresas, não só, mas na vida cotidiana, quais você acha que vai se manter na cultura do brasileiro? Vamos lá, o home office, a apresentação de conteúdo através de lives. O que você acha que vai ficar realmente, que vai permanecer, que as pessoas vão continuar usando, que realmente houve uma mudança de hábito que vai permanecer no dia a dia das pessoas? O que você acha que pode vir a ser tão diferente? O velho novo normal que todo mundo está falando e tal, como seria? O que é que você imagina sobre esse novo normal aí que o pessoal tanto fala? Olha, Jonas, eu acho que a virtualização, né, dos procedimentos, dos atos, das reuniões, sem dúvida, vai ficar, certo? Nós estamos num processo de retomada das atividades presenciais no escritório, mas muito fortes na certeza de que a quantidade de atendimentos presenciais tende a diminuir, né? Seja por comodidade, por choque de horários, que já atrapalhou muito e que nós tínhamos esse preconceito de que só dá certo se for presencial, né? Que hoje não dá mais. Hoje nós sabemos que funciona. Eu já disse, mas não me canso de repetir, que o contato presencial é sempre mais efetivo, né? Mas o virtual se mostra também positivo, né? Não para todos os atos, mas para boa parte deles é possível, há efetividade nas reuniões virtuais, como você falou, nas sustentações orais. Falando do nosso dia a dia da advocacia, eu tenho muito receio das audiências virtuais, como foi posto nos atos normativos, né, de que o advogado aceitando a audiência virtual, ele teria o ônus, né, da estabilidade da sua conexão. Eu entendo que nós ainda não temos, nós, Brasil, ainda não temos tecnologia, internet estável para assumir uma responsabilidade dessa, mas tendemos a caminhar, né, vamos caminhar para que isso dê certo. E no dia a dia das empresas, Jonas,
eu vejo dois pontos assim que não vão voltar atrás. O primeiro deles é a maior atenção à saúde do trabalhador, né? Ao dia a dia da saúde e segurança do trabalhador. Será que até 15 de março de 2020 nós não sabíamos que higienizar as mãos é um ato que previne doença? Nós sabíamos, né? Todo mundo sabe, nós aprendemos isso lá na escola, né? Lá quando a gente está no infantil para lavar as mãos antes de lanchar, todo mundo sabe. Mas no dia a dia das nossas empresas, nós tínhamos isso, né? A maioria não tinha. A não ser aquele que trabalha com graxa, com tinta, que aí há uma necessidade de higienização das mãos. Mas nas empresas comuns do dia a dia, é que hoje, para trabalhar, para estarem abertas, elas precisam desse procedimento. Eu acredito que nós iremos manter, né? Nós iremos manter. Esse é um ponto. A preocupação não só com a saúde física, mas também com a saúde mental, né? Estava essa semana lendo uma startup de serviços de atendimento psicológico virtual. Ela cresceu de março para cá 450%. Né? Então, não só pela necessidade, não só pela possibilidade, mas se existe a empresa virtual, está lá posta, mas não existem pessoas com problemas, com doenças psicológicas, com necessidade de tratamento, não existiria o crescimento, sem dúvida. Então, isso demonstra que a tecnologia é bom, a ferramenta é boa, mas a saúde do trabalhador também precisa ser observada. É isso o primeiro ponto, saúde e segurança do trabalhador. Eu acho que ela não vai mais voltar ao que era antes, né? Que era assim um ponto, tá em segundo plano, vamos fazer só o mínimo, vamos fazer só o necessário. Se vier uma fiscalização, a gente implanta, né? Eu já ouvi muito isso aí no nosso dia a dia. E o segundo ponto é a informatização. Né? A virtualização, a tecnologia presente no dia a dia das empresas. O FacePoint, como você falou, é uma ferramenta que eu, inclusive, já indiquei para os meus clientes, né? onde eu identifico que é uma ferramenta de fundamental importância, né? Sobretudo para quem está prestando jornada fora do estabelecimento, fora da sede da empresa, mas a tecnologia como um todo, Jonas. Por exemplo, algumas demandas trabalhistas, as empresas para quem nós advogamos receberam nesse período de pandemia. E nós conseguimos identificar realidades muito distantes. E eu não falo com relação a empresa grande e empresa pequena. Eu falo de empresa que conseguiu identificar que ele precisa organizar, digitalizar o seu arquivo e de outro lado, empresas que não dão atenção a isso. Né? A essa necessidade da organização de documentos, de ter ali na mão o dia a dia da empresa. Né? E aí, falando de forma favorável à questão do FacePoint, nós tivemos uma demanda, por exemplo, de horas extras. O cara foi demitido em 2019, mas resolveu entrar com a ação agora, no meio da pandemia. E um dos pedidos dele falava sobre horas extras. E a empresa simplesmente perdeu as folhas de ponto dos últimos meses que esse funcionário trabalhou. Né? Então, veja aí a importância e a necessidade de ter na empresa um FacePoint, né? Para fazer esse controle de jornada, além de facilitar o dia a dia, né? Não há essa possibilidade de perder aquelas folhinhas de ponto que estavam lá escritas. Outra situação, né? Eu preciso que a empresa me envie toda a documentação relativa ao funcionário. Comprovantes de pagamento, FGTS, folha de ponto, livro de registro de empregado, e a empresa não tinha nada disso virtualizado. E eu não, como disse no começo, me considero um cabra frouxo. Fiquei com medo de ir na sede da empresa, pegar esses documentos físicos, né, por uma questão de precaução, e trazer para o escritório, trazer para a minha casa. E a empresa também não tinha condições, veja bem, não tinha condições de me enviar essa documentação de forma digitalizada, porque a empresa não possuía um scanner
capaz de fazer esse trabalho. E eu não falo de uma empresa, de uma microempresa, de um meio, eu falo de uma empresa grande. Então, a questão da inserção da tecnologia no dia a dia das empresas, eu entendo que nós não vamos mais voltar atrás. Ao contrário, como você falou, os empresários que não conseguiam enxergar essa necessidade, com a pandemia, estão observando que a tecnologia na empresa, e junto com a organização, que o FacePonto também trabalha nesse sentido, hoje é um ponto de necessidade, evita um passivo, evita um risco, né? Então, eu acredito que mais empresas que facilitam o dia a dia, né, de empresas maiores, com atividades que não são atividades físicas, são atividades administrativas, tendem a ficar, tendem a fazer parte, e os processos administrativos das empresas não conseguirão mais fugir das ferramentas tecnológicas que estão à disposição. Então, objetivamente, 2 pontos que eu acredito que foram implementados e não vão mais voltar atrás. Atenção à saúde e segurança do trabalhador, implementação de processos tecnológicos no dia a dia administrativo das empresas. Sim, inclusive, Luiz Carlos, com relação à tecnologia, é muito interessante a gente falar que ela está se tornando cada vez mais barata. Quem era a empresa que tinha condições de comprar um sistema, hoje os sistemas estão aí sendo oferecidos de forma bem acessível. Então, isso é um diferencial também. Muito empresário dizendo, um negócio desse aí é muito moderno, deve ser caríssimo. Aí quando ele vai... Tinha que vir um técnico de São Paulo, né? Tinha que vir um técnico de São Paulo implantar o software, né? Aí que hoje em dia ele paga o preço de uma, sei lá, de um jantar ou de um almoço. Ele paga e ele tem acesso ao serviço por um mês. Então, assim, hoje ficou bem mais acessível. Nós estamos entrando nos últimos minutos, certo, Luiz Carlos? Porque nós temos exatamente 1 hora que, quando dá 1 hora, o Instagram fecha a nossa live, né? Então, eu queria fazer mais uma pergunta, que aí teremos que ser sucintos para poder terminar dentro do prazo, né? Certo. Quais são as habilidades que você acredita que o trabalhador teve que desenvolver durante essa crise e que o destaque que vai, digamos assim, que vai fazer com que ele se mantenha melhor no mercado daqui para frente? Tem alguma habilidade específica que você acha que ele tem que desenvolver? Olha, eu entendo, Jonas, que não agora na pandemia, mas que é uma necessidade dos últimos anos e que a pandemia, na verdade, ele aflorou essa necessidade, que é o aperfeiçoamento do uso de ferramentas tecnológicas pelo empregado. Então, eu, por exemplo, não conhecia o aplicativo, o site Zoom, eu não conhecia, né? Já utilizava outras ferramentas, né, pelo próprio celular, que o próprio fabricante do celular ele disponibiliza, né? Pelo Android já tem alguns, pela Apple já tem também, esses aplicativos que faziam reuniões virtuais, mas um site como o Zoom, um aplicativo como o Zoom, facilitou demais a vida das pessoas. E eu participei para que só colocar essa necessidade de que o empregado ele precisa estar atento a essas movimentações e compreender o funcionamento das ferramentas tecnológicas. Eu participei de um congresso virtual em Pernambuco. E um professor lá da instituição, ele nunca tinha utilizado o Zoom e simplesmente ele não conseguia. Foi preciso que os organizadores, num dia anterior, durante uma tarde inteira, passassem a tarde inteira com o professor, e aí convidou os demais, para quem quisesse participar, só ensinando a usar essa ferramenta. Quer dizer, isso para um evento, né? Para um evento é admissível, né? Você está convidando alguém para participar, mas no nosso mundo, no dia a dia do empresário, ele não vai ter essa condição. Né? Olha, ele vai contratar a pessoa para dizer, o seu trabalho é esse, você vai tratar com tais ferramentas tecnológicas. Não sei, nunca vi, tenho dificuldade.
o perfil não vai mais se encaixar. Então, o que a pandemia possibilitou e as habilidades que os empregados precisaram ter é essa aproximação com as ferramentas tecnológicas que estão à disposição, né? E aí vai depender, obviamente, da atividade empresarial, para quem trabalha com venda, por exemplo, né? A produção de conteúdo nas redes sociais, né? É um item, Jonas, que para a nossa próxima seleção lá no escritório, eu tendo a perguntar, né? Não sei se exigir é o termo mais correto, mas é indagar o candidato. Você produz conteúdo? Como Será é um que você diferencial, com utiliza? certeza, né? Você utiliza redes sociais? Não? Então, assim, eu tenho assisti entre uns e outros cursos alguns advogados que desenvolveram grandes habilidades no uso de redes sociais, de produção de conteúdo, que deixaram de advogar e passaram somente a auxiliar outros advogados que querem entrar nessas situações. Então, é uma frase que me marcou muito, é Ricardo, alguma coisinha sobre o nome dele, um cara de Curitiba, que ele diz o seguinte: enquanto o seu colega advogado está sentado lá no escritório dele, esperando que alguém indique, o concorrente dele está na palma da mão do cliente, dentro da casa dele, enquanto ele está sentado no sofá sem fazer nada, ele está vendo um cara ali falando sobre um assunto que despertou nele curiosidade, ou que tirou uma dúvida dele, e amanhã pode ser que ele tropece ali em um problema e diga: fulano falou sobre isso ontem, fulano sabe disso, fulano é advogado, vou lá procurá-lo. Então, nesse nosso dia a dia da advocacia de hoje, que cada dia aumenta o número de colegas, nós temos que ter esses diferenciais, né? Além da experiência, além do conhecimento técnico, além do estudo, além de tudo que a gente já necessitava, né? Agora nós precisamos também utilizar essas ferramentas para alcançar os nossos clientes, né? Sim, então, Luiz Carlos, eu creio que, resumindo tudo que a gente falou hoje, existem diversos pontos positivos deixados pela pandemia para fins de crescimento de quem conseguiu escapar dela, digamos assim, e só não vê o lado positivo quem não quer. Eu Verdade. acredito que até quem sofreu ao ponto de fechar o seu negócio, de não dar continuidade a ele, pode tirar diversos aprendizados que o levem a um crescimento futuro breve, certo? Sem Então, eu dúvida. queria muito agradecer a sua participação, Luiz Carlos. O Facebook, o Instagram aqui já anunciou que estamos no minuto final, certo? Mas eu queria agradecer a todos que passaram pela nossa live. Avisar que nossa live vai estar disponível depois, vai ficar gravado pelo GTV, no feed do perfil do face.mossoró, como também no YouTube, no canal do face.mossoró, que o link para o YouTube está gravado na bio do nosso perfil do Instagram. Então foi muito bom, muito esclarecedor, Luiz Carlos. É muito bom a gente compartilhar essas experiências. A sua foi muito Verdade. positiva aqui para a gente. Experiência como advogado, como você falou, advogado de empresa, advogado de trabalhador, como empresário, como familiar de empresários, que nós não É verdade. dissociamos isso do nosso dia e das nossas percepções. Amigo, conte sempre conosco e em outros momentos vamos Obrigado. possibilitar outros encontros como esse. E Vamos sim, estou à vamos disposição. contar com a sua presença. Se quiser fazer Tá o ok. encerramento, nós temos aí ainda 40 segundos. Não, só dizer que realmente o mundo do empresariado é parte do meu dia a dia, né? Eu tenho uma família que essencialmente ou tem empresa ou trabalha em alguma empresa, né? A advocacia que eu resolvi seguir foi sair um pouco aí dessa linha que a família já seguia. Então é um universo que a gente conhece bastante e que se sente seguro para falar porque realmente temos alguma vivência enquanto parente, né, filho e agora como advogado também vivencio esse mundo. Quer dizer que permaneço à disposição, é só chamar. Obrigado a todos.